Hoje é dia 21 de novembro de 2024. Esse é o 22º episódio da série Vivendo um Curso de Amor. Hoje nós vamos abordar o capítulo 15. O capítulo 15 trata do ser especial. E agora, como íamos mostrar, nós temos uma nova edição do livro Um Curso de Amor, que em breve vai estar disponível aí em todo o Brasil. Esse acabou de chegar do forno, ele acabou de ser impresso. Ele é de capa dura, ele tem costura, ou seja, as folhas não soltam, e a impressão é de ótima qualidade, é muito mais agradável até para segurá-lo, vai ser mais fácil para lê-lo. E é isso aí, ele vai estar distribuído em 10 cidades ao longo do Brasil. Nós estamos aqui em Santa Catarina, no Balneário Camboriú, Itajaí, mas vamos ter também centros de distribuição no Paraná, em Curitiba, em São Paulo, né, em São José dos Campos, Coiara, Curitiba com a Virgínia, em Belo Horizonte com o Júlio, em Divinópolis com o Rossini, com o apoio ali do Alexandre Rachid também, na Bahia, em Salvador, com a Ana Maria, no Piauí, com a Aderlane, no Centro-Oeste, em Brasília, com o Gustavo, que está aqui também conosco, e em Vitória, no Espírito Santo, com a Vânia e o Orivaldo. Então, são 10 centros de distribuição de amor aí pelo Brasil. Bom, o capítulo 15, nós estamos falando aí do ser especial. É um capítulo que, quando você lê certas afirmações, elas são tão contundentes que você tem que parar para pensar e falar: nossa, será que é isso tudo mesmo? Eu vou ler uma delas. Veja, por exemplo, o que está escrito lá no parágrafo 11. Veja o que está dito aqui: todo sofrimento e todo pecado vem do especialismo. É uma frase muito contundente de afirmar que todo sofrimento e pecado aqui nesse contexto, né, ele é entendido como sendo uma percepção equivocada das coisas, não pecado num sentido assim, de punição de Deus, um pecado que é contra certos mandamentos, mas pecado aqui no contexto é uma percepção equivocada da realidade, né? É tomar uma ilusão como uma realidade, pecado nesse sentido. Mas afirmar que todo sofrimento vem do especialismo é uma afirmação e tanto, né? É dessas, nossa, o que está em jogo aqui? É o entendimento do que é o especialismo e de como ele se manifesta na nossa vida diária. Há um outro parágrafo que eu quero ressaltar que dá um pouco mais de contexto, né, para essa ideia de especialismo. É no parágrafo 3. Eu vou ler um pedacinho. Enquanto desejares o especialismo para ti mesmo, teu verdadeiro ser permanecerá oculto e desconhecido. E aí depois diz: é o desejo por especialismo que faz com que teu pequeno ser exista. Esse pequeno ser, né, é o ser que é facilmente ferido, o ser que acumula mágoas e se recusa a renunciá-las, o ser que está propenso à mesquinhez e à amargura, ao ressentimento e ao engano. Então agora a gente começa a ter mais clareza. O que é esse especialismo? É a substituição do nosso verdadeiro ser, que tem uma grandeza inata, tem um valor inato, que não precisa fazer nada para se destacar. Ele tem um valor intrínseco, outorgado pela sua fonte, é a própria divindade, é o próprio amor. Então, o que vem do amor, ele já é valioso em si. Ele não precisa de um embrulho especial, você entende? Ele não precisa de uma medalha, né, de uma condecoração para que se torne especial. Eu estou citando a medalha justo porque a minha esposa Budi aqui e o Júlio, nós participamos de um encontro internacional, junto à Marisa também aqui presente, lá na Escócia, e depois nós passamos por Edimburgo, na Escócia, e a Budi e o Júlio fomos a um determinado
monumento muito destacado lá na cidade de Edimburgo, e o que nos chamou a atenção e que nos deu, assim, com todo respeito, assim, mas muita gargalhada, assim, era engraçado de ver umas paredes cobertas de medalhas que foram dadas a militares aí do século, sei lá, 18, 19, 20, né? Mas era tão engraçado ver aquilo, né? Como que medalhas assim, de porte assim, fora do comum e obviamente com o propósito de fazer com que aquela pessoa se sentisse muito especial, né? E é engraçado ver isso hoje, né? Exposto ali numa espécie de museu, porque obviamente aquilo não tem um mínimo valor e é até engraçado você pensar que alguém fosse ter assim, a coragem, né, de usar emblemas e coisas tão artificiais, né, tão, assim, exageradas, né? Que é uma coisa, hoje em dia, obviamente, está ultrapassado, né, mas ainda temos a ideia do especialismo muito presente na nossa vida. Talvez não tanto de forma tão ostentosa, né, como medalhas enormes, né, que a gente levaria no peito, mas ainda assim há um desejo da gente ser melhor do que os outros, de sermos especiais, né, de, entendeu? Se destacar. E aí vem aquela pergunta: quem dentro de nós, que ser é esse dentro de nós que precisa tanto desse destaque? Que está tão preocupado com a sua aparência, né, com a sua medalha, assim, seja de que forma seja, não é o nosso verdadeiro ser. Aí é que está, o especialismo ele é tão grave e origina tanto sofrimento na nossa vida, porque ele mantém vivo isso que impede que nós sejamos quem realmente somos. Isso que podemos chamar de ego, de pequeno ser, de sombra. E é uma coisa ou outra, você não vai poder dar plena manifestação ao verdadeiro ser enquanto você estiver nutrindo e dando alimento para esse serzinho, né? Para esse pequenininho que precisa de tanta medalha para se sentir valorizado, validado, aprovado. O nosso verdadeiro ser não precisa dessa validação dos outros ou da sociedade. O nosso verdadeiro ser não precisa de medalha. Não porque ele não tenha valor, mas porque ele já tem tanto valor que é impossível agregar mais a isso. A gente não pode melhorar o brilho do sol, você entende? Você não pode fazer com que o sol brilhe mais do que já é, de uma forma metafórica. Dito de outra forma, eu quero apenas ressaltar que esse capítulo que aborda o ser especial tampouco está nos convidando a nos vermos como se fôssemos nada, como se fôssemos pequenininhos, que não tenhamos importância. A proposta não é essa. Não é que nós nos anulemos e digamos, não, eu não sou ninguém, eu não valho nada. É o contrário, é ver que você tem muito valor, mas não um valor nas coisas agregadas pela sua personalidade. Não o valor das medalhas que a sociedade potencialmente te outorga, mas um valor inato, que você já tem desde o momento que você nasceu. Um valor que está em todos, que não é exclusivo a você. Quando você começa a ver que você sim é muito valioso, você vê esse valor também nos outros e passa a se relacionar com todos de forma equânime, ou seja, com equanimidade. Você não vai valorizar, digamos assim, o presidente mais do que o operário. Você não vai valorizar, assim, uma pessoa mais do que a outra, mas você vai valorizar todas elas com muito valor. A nossa vida é preciosa. A expressão de Deus na forma humana é sim muito valiosa. Mas eu repito, o valor ele não vem das medalhas do mundo externo. O valor vem de Deus, é da fonte do nosso ser, do amor que somos. E, portanto, sim, todos somos valiosos. Quero só terminar destacando que vocês já devem ter ouvido, houve um acidente aéreo na Colômbia há um tempo atrás, que hoje, inclusive, é um documentário na Netflix. São As Crianças Perdidas, ou em inglês é The Lost Children. É um documentário incrível porque
Ele mostra a busca por quatro crianças na selva amazônica colombiana, que durou nada mais nada menos do que 40 dias. Então, tem uma expedição de combinação de indígenas com militares do exército colombiano que despenderam 40 dias extremamente desafiadores no meio da mata densa da Amazônia colombiana para localizar quatro crianças que não tinham status nenhum, filhas de famílias muito simples, né, aos olhos da sociedade. E as quatro crianças foram encontradas vivas, por incrível que pareça. Um milagre aí da selva, né? Sobreviveram a 40 dias de escassez absoluta, né? Comendo praticamente nada, né? Definhadas ao ponto de quase morte, né? Uma dessas quatro crianças, inclusive, tinha apenas 11 meses de idade. E até esse bebê sobreviveu. Agora, eu estou contando isso porque o documentário vai mostrar como que o país inteiro, a Colômbia, parou o dia que essas quatro crianças, aparentemente sem importância, muito humildes, foram localizadas. Era como se o filho de sangue de cada um de nós tivesse sido encontrado. O país parou, virou uma celebração, um júbilo, uma gratidão também pelos bravos buscadores, né, que estiveram por 40 dias buscando essas crianças. É um documentário que vale a pena assistir e você vê que todos sim temos valor. Esse valor intrínseco que não vem do especialismo, é o valor do nosso ser que vemos em nós e em todos de forma equânime. Essa é a minha partilha por hoje. Eu vou agora convidar a Bud para que Uhum. acrescente mais sobre o capítulo 15. Sim. Muito feliz encontramos de novo e quando eu leio capítulo este e capítulo anterior, sentindo tudo relacionamento único e também tudo relacionamento nos trouxe esse verdadeiro ser quem somos. Então, para mim, uma lembrança de nossa verdadeira ser e nós compartilhado com unidade. Então, sentimento, quando leio, tem relacionamento especial, mas se torna com o tempo relacionamento de Santo, santo sagrado. em unidade. E então, esse aqui para mim é muito marcante. E quando o Rodrigo falando nosso valor inato, eu lembrei um sonho tive na Mongólia 15 anos atrás, né? E esse sonho eu encontrei uma pessoa e preparando uma festa para 30, 40 pessoas, mas ele é sozinho e ele prepara de tudo muito carinho, com muito amor, e cada coisa é muito bem preparado. E quando pessoas vendo esse evento e ele saindo de forma silenciosa e anónima, Sem querer aparecer. parece. E eu sabia essas pessoas fazendo para todo mundo para feliz e celebrar, comemorar e com tempo curtir. Então eu quero falar gratidão, eu senti para ele. E ele saiu no primeiro andar, esse lugar, quarto andar, e eu saí no primeiro andar, eu falando com o coração. Ai, muita gratidão, eu admiro o que você fez. E essa pessoa olhou para mim, meu olho, e ele falou: eu recebi tudo quando eu ia fazer para todos. Então, ele não precisa elogia, não precisa alguma Um aplauso, né? aplauso e medalhas ou qualquer maneira, mas ele já dá e recebido. Então, eu senti muito grato. Lembro do sonho, o nome da pessoa.
e da Mongólia, e chamado Altangirel. No traduzindo em português, o luz dourado. Então, cada um de nós tem essa luz dourada compartilhada com para todos. Então, esse aqui é meu partilho. Muito bom, gratidão, Budi. Cine? Boa noite a todos. Eu estava ouvindo vocês aí e, obviamente, me observando aqui. Quando a gente está desprovido do amor, nós não o sentimos, apesar de que ele está aqui sempre. A gente cria estratégias para que nós possamos ser observados, sermos notados. O que o ser humano não tolera é não ser notado, não ser confirmado como ser humano. Então, isso para nós não é tão evidente, isso está lá no nosso subconsciente. Consequentemente, isso gera em nós o não sentir o amor gera em nós uma carência de não ter valor. Nós nos sentimos miseráveis mesmo do ponto de vista existencial. E para preencher essa carência, esse vazio, essa falta, nós criamos estratégias. E essas estratégias são elas com elas que a gente vive no mundo. Consequentemente, isso é de um peso muito grande, gera um fardo em nós terrível, sabe? Eu estou ouvindo vocês falando aí, me vindo aqui que antigamente eu entrava em discussões e eram discussões acaloradas. Eu queria provar que eu estava certo, que eu estava com razão. Às vezes eu estava no hospital e começávamos eu com os outros médicos discutindo tal. Hoje eu já me perdoei por isso, mas eu já passei vergonha quando o fato de eu não fui lembrar disso, sabe? O que que eu já fiz para me provar que eu estava certo. E aí é interessante, porque à medida que você vai reconhecendo, que não é conhecer, é reconhecer que você é um ser de valor, você vai sendo preenchido, esse vazio vai sendo preenchido pelo ser, pelo amor que você é. E pelo fato de que a gente ainda, muitas vezes no início, a gente não percebe que esse ser que eu sou é um ser valoroso, a gente fica sempre nessa dicotomia. Tem horas que eu vejo o valor que eu tenho, tem horas que não, tem horas que eu luto para me provar, tem horas que eu paro de lutar. E isso é um processo, isso não aparece de uma vez. Mas o que eu quero colocar para vocês é que isso é progressivo, à medida que nós vamos nos aceitando. Na realidade, o que o Cristo nos convida no CDA é nada mais do que isso. Aceita-me para aceitar você. É muito bonito isso. Aceite-me, o Cristo, porque eu te mostrarei quem tu és. E aí a gente cria uma intimidade com ele, né? E essa intimidade nos preenche, né? Preenche esse vazio. E é isso que dá sustentação para todos nós. É interessante que no capítulo 14 do terceiro tratado, quem tiver curiosidade, que o assunto aqui versa um pouco sobre isso, depois vai dar uma chegada lá e você vê que tem um capítulo lá que fala: não diferente de quem tu és. Nós não somos diferentes, nós sempre fomos, somos e seremos esse ser de amor. E aí, quando a gente é preenchido por esse amor, é interessante que aí a gente começa a viver no mundo sem necessidade de se mostrar. A gente vive por viver e vive sendo o que é. E o mais bonito porque quando isso acontece, a gente é possível de dar amor e também receber. É interessante, sabe? Eu já encontrei tantas pessoas que estão num trabalho pessoal e que às vezes a gente está dando amor para elas e elas não reconhecem que esse amor está sendo dado, sabe? A carência é tão grande que impede de receber.
Nossa caminhada, nós nos transformamos de um ser de amor, tá? Para dar e receber. Isso aí é a lei do amor, né? Eu dou e recebo, né? É a mesma via, não é mesmo? Então, o que eu queria passar para vocês é isso, é que tudo é de uma coisa muito natural, as coisas vão acontecendo com naturalidade. Então, toda vez que você sentir que você está brigando, querendo impor, mostrar que seu valor, mostrar que você está certo, tudo isso, dá uma paradinha, faz a conexão com Cristo e fala: eu cansei de lutar, me mostre, eu quero ver isso de outra maneira. Então, é isso que eu queria, minha participação era essa. Queria pontuar isso com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você, gratidão, assim, maravilha. Alexandre? Boa noite a todos. Você veio de encontro ao que eu tinha refletido sobre esse capítulo. O que me veio de imediato quando eu terminei de ler a frase do curso em Milagres, que o Cristo pergunta: Tu queres estar certo ou ser feliz? E pelo que eu vi, a contundência desse texto, meu Deus, o quanto eu sou especialista nas relações que eu tenho comigo mesmo. Eu te juro que foi algo que tocou muito. Somente agora, mesmo depois de passar por um curso em milagres, é que fui ver que, invariavelmente, a gente está sujeito e sobrecarregado sobre o olhar do especialismo por si mesmo. E buscando o tempo todo essa confirmação. E essa agudeza desse texto nos remete a um olhar muito profundo para cada um desses sentimentos que a gente experimenta estando em relacionamento. E aí, para não ser menos contundente do que o próprio texto, ele vai pegar a frase lá do 100 e vai transfigurar ela. E o Cristo tem esse dom, essa delicadeza de ser contundente. E ele vira e diz: O que prefere extrair? A verdade ou a ilusão? Não pode ser fiel a ambos. E a busca que a gente busca aqui nesse mundo é exatamente questionar, e esse é o convite do Cristo, ao se perceber por que vias a gente está andando. Apenas para configurar e reafirmar que a gente é melhor do que o outro, que moramos numa terra belíssima, em detrimento das outras que são tão belas quanto. Que as nossas relações são diferentes porque temos o dom de abraçar e outros povos não. Isso não nos faz diferente de ninguém, apenas temos um olhar único, que é de cada um que está aqui. Pois cada um que está aqui criou-se uma maneira de comportar e se relacionar nessa terra. E ela não é melhor nem pior. Nenhum de nós é pior nem melhor. E a beleza desse texto é que, novamente, ele vem atacar arduamente a questão da dualidade. Não há necessidade. Não há necessidade de guiar pela dualidade a cada passo que a gente dá para mostrar que eu sou bom. Ser, sendo, é mais verdadeiro. E eu não preciso propagar como hoje se propaga, se busca a lacração dentro da internet, para se fazer ser visto. E o especialismo nada mais é, nada menos é do que eu quero ser visto, eu quero ser amado, eu quero provar que eu sou bom, eu quero postar que eu sou melhor do que todos. E a beleza dele, então, ele vem e mostra para a gente algo que é agradável demais de ler. Deves apenas estar aberto ao lugar onde nenhum especialismo pode entrar e pedir a teu irmão que escolha por ti, pois nessa sua escolha te unes a ele e a teu pai, nos lembrando que todo e qualquer relacionamento nos leva à unidade e todo relacionamento é santo. Nessa escolha, existe apenas uma vontade única pela glória.
que não conhece o especialismo nem a separação. Nessa escolha está a vida eterna. Porque na vida eterna não tem o ser especial. Todos, todos somos um. E não tem diferença de nível e nem de descenso. E Cristo é muito simples. É isso. Obrigado a todos. Ótimo, Rachid. Gratidão pela partilha. A Ana Maria? Boa noite a todos. Eu gostaria também de falar sobre uma frase bem contundente, que foi assim que o Rodrigo começou e nos mostrou como algo tão simples pode ser tão forte e fazer tanta diferença em nossa vida. E a frase está logo no início do capítulo, aqui no capítulo, no primeiro capítulo, quando diz assim: sem um desejo por especialismo, não haveria guerra, pois não haveria motivo algum para romper a paz. E eu me lembro que quando eu vi a introdução de Um Curso em Milagres, diz que o medo não é real, só o que é real existe, e nisso está a paz de Deus. E eu fiquei muito frustrada porque eu não consegui sentir a paz de Deus o quanto eu gostaria. Eu estava próxima a alguém que era conselheiro do Instituto dos Cegos. E eu sentia a quietude naquelas pessoas que estavam ali para se relacionar com os cegos. E eu então senti o quanto eu gostaria de gravar algo do Curso em Milagres para que eu pudesse me comunicar de um lugar que fosse meu puro sentimento de dar algo que eu não estava recebendo, esse lugar de ser vista, que Rashid acabou de falar, que nós queremos ser vistos, que hoje em dia fazemos esforços imensos para que possamos ser notados. E aí eu vou lá para o capítulo 7, e aí antes disso me lembrei agora do que é acima do campo de batalha. Então, ainda falando dessa guerra, que se o meu desejo por ser diferente, por ser melhor, ou por não me sentir digna, não haveria motivo algum para romper a paz. No parágrafo 7, quero ler um pouquinho, porque isso aqui é muito forte, não é apenas uma frase, em que ele diz: teu desejo por especialismo te torna um escravo dos outros e os torna escravos de ti, começando a perceber como é que nós nos relacionamos, nos escravizando aos outros e tornando os outros escravos de nós, diminui tua liberdade e sem nenhum fim, pois aquilo que outros pensam de ti não te torna especial, assim como tampouco aquilo que pensas ou fazes por eles os torna especiais. Todas as noções de popularidade, sucesso e competição começam aqui. Todas as noções de lealdade também. E aí me chama a atenção essa palavra lealdade, porque a gente acha que lealdade é uma palavra de valor. E quantas vezes eu fui leal aos meus pais por acreditar que eles tinham razão, porque eles vieram imigrantes de uma guerra civil na Espanha, chegaram aqui no Brasil e foram capazes de trabalhar e conseguir um resultado, vamos dizer assim, notável da dignidade do trabalho e dos recursos materiais que poderiam me dar plena felicidade. E eu precisava ser leal a eles, por quê? Porque essa gratidão é imensa até hoje. Mas daí até pensar que isso me faria cega
porque eu estaria vendo somente essa parte das aparências, essa parte do campo de batalha, essa parte de uma história linda que eu tinha que honrar porque eles eram diferentes. Então, tudo isso é muito confuso. E tudo isso traz todo esse lugar para que a gente possa se aquietar, para que a gente possa se dar conta de que o maltrato maior é com a gente, porque nós estamos trazendo coisas que, ao mesmo tempo que a gente pensa, o que que me torna especial e eu não quero isso, a gente precisa romper com toda uma posição social e toda uma expectativa que as pessoas, de alguma forma, acreditam que é o melhor para nossas vidas. Então, eu quero dizer para vocês do quanta alegria eu senti, porque ao gravar algumas lições de um curso em milagres, eu somente sentia. Eu não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo, mas ali os ensinamentos de Jesus eram contundentes, eram presentes, e é exatamente isso que o curso de amor traz. Ele traz esse significado. Quem é o meu eu verdadeiro? E aí eu posso dizer para qualquer pessoa: eu sou muito amada, porque eu sei que a próprio irmão que está na minha frente pode me dizer o mesmo. E aí eu digo: fale isso aí para mim, diga para mim que você é muito amado. Então, é essa condição de estar nesse relacionamento em que nós somos muito amados, que nos dá realmente a segurança para estarmos aqui e podermos sair desse especialismo tão cansativo, porque é muito esforço. Fazemos muitos esforços para sermos leais à posição social, a sucesso, à popularidade. E vai chegando um momento em que a gente vai sentindo, mas não era nada disso, pode ser tão simples. Gratidão aí por essa escuta amorosa e por eu poder dizer que eu me sinto muito amada, mas nem um pouco para mais ou para menos, igual a todos. Gratidão. Gratidão a você, Ana Maria. Quanta leveza nos traz, né? Nos darmos conta de que, sim, somos muito valiosos. Nós todos somos maravilhosos, mas não pelo que conquistamos no mundo externo, mas em virtude de quem somos, em virtude da nossa fonte. E somos todos muito valiosos. A Lucinda, ela está com a voz um pouco rouca hoje, então ela colocou aqui no chat e pediu para compartilhar. Então, eu vou ler aqui para todos, né? A Lucinda, de Teresina, no Piauí, falando conosco. A minha carência veio a partir da minha infância. Sou a primeira filha, e logo depois chegaram mais 5 irmãos. Cresci me sentindo no canto, sem ser olhada, amada, Poxa, e só agora, após um curso de amor, comecei a entender que tudo de maravilhoso, de belo está em mim. Hoje entendo que não preciso ser validada. Cessou o tempo de ter me sentido refém. Esse entendimento é tudo para mim hoje. Obrigada a todos. Obrigado a você, Lucinda, por compartilhar essa sua experiência aí que vem desde a infância. A gente sabe quão difícil, né? Desafiador deve ter sido para você por muitas décadas, né? Se sentir assim, ignorada, né? Meio que menosprezada, ninguém não está nem aí para mim, né? E isso não quer dizer, né, que a gente estimule, né, os pais a tratarem filhos assim com negligência, mas para quem passou por isso, como a Lucinda passou, é um conforto e um alívio incrível saber que
nós temos um valor incrível, que aos olhos da criação, da vida, do universo, aos olhos de Deus, da fonte do nosso Criador, todos nós somos preciosos, todos nós somos igualmente valiosos e ninguém é deixado de escanteio no canto, né? Isso está dentro de nós temos que nos valorizar mesmo, mas não acima de ninguém, um pouco abaixo de ninguém. Nós todos somos belas criaturas de Deus, né? Foi Deus quem fez você, somente para amar, só para amar. Gratidão, Lucinda, por compartilhar conosco dessa forma. E eu tô vendo o Júlio vai querer compartilhar. A Ana Maria falou a respeito dos pais dela, dessa gratidão misturada com a lealdade, né? E aí vem uma pergunta, né, que está aqui bem no parágrafo 2 nesse capítulo, fala assim, mas espera aí, mas qual é o problema da gente ser leal aos nossos pais? Qual é o problema dessa gratidão? Qual é o problema da gente ter um amor mais especial? Eu me lembro dos amigos ocultos, né? Que a gente tinha, que a gente ainda tem, às vezes em casa e tal, de Natal, e aí de repente todo mundo, quando tem que revelar um amigo oculto, ele começa com a seguinte frase: eu saí com uma pessoa muito especial, né? Todo mundo quer falar que é muito especial, é muito especial, é muito especial. Aí um dia eu brinquei assim, ô gente, se todos são especiais, então o que que é especial, né? Já que todos falam que é especial. E aí acho que esse que é o barato. Não é de você desespecializar alguém, mas é especializar a todos. E quando você especializa a todos, então o especialismo desaparece. Porque o problema do especialismo é quando você separa uns para ser especial e outros não. E aí que vem a questão da lealdade. Ah, eu sou leal a alguns pelo que eles me deram, e por isso. E aí Jesus responde assim: mas qual é o mal que existe em ser especial? E a resposta dele é curta e grossa: apenas todo o mal que você vê no mundo. Só isso. Qual que é o problema de ser especial? Apenas todo o mal. Porque todas as tribos, todas as rixas, toda a competitividade, todas as guerras, esses lances de se sentir. Veja, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela começou de quê? Da Alemanha ter se sentido menos especial, se sentido eh, rebaixada em ter perdido a Primeira Guerra, junto com os seus aliados lá, e aí vai crescendo aquele sentimento. Agora nós vamos por cima, agora nós vamos. Criou-se, inclusive, um atributo de uma raça em detrimento de outras, enfim, todo o mal que existe no mundo. Então, nessa questão da lealdade, o Rashid até colocou uma coisa interessante: você quer ser leal à verdade ou à ilusão? Você quer ser leal ao que constrói, aquilo que realmente envereda pelo caminho do amor? Ou você quer continuar a título de lealdade, tendo até razão para isso, motivos para isso, mas continua perpetuando o que já é, o que já está aí. E a solução é uma só. Não é aumentar a sua autoestima, porque essa é outra palavra. Se não me engano, essa palavra não aparece no livro Um Curso de Amor. Se não me engano. Eu não me lembro de ter me deparado com essa palavra autoestima. Porque a palavra, não que ela seja má, ela inclusive ela é muito empregada e até útil no que a gente chama do tempo da aprendizagem. No tempo da aprendizagem, que é esse tempo que a gente aprende pelos contrastes, então existe autoestima alta e autoestima baixa. Então tudo tem esses elementos, né? Mas a solução não é você aumentar a autoestima, porque a autoestima, a não ser que você se veja no lugar do ser que você é. Mas aí não é uma questão de autoestima, é simplesmente uma questão de despertar para o ser que você é. Autoestima, ainda dentro do termo, do jargão psicológico, está muito ligado a essa questão, às suas qualidades, reconheça as suas qualidades, reconheça o mérito, reconheça o que você já fez. Então tá um pouco ligado, se não totalmente, ao ser pessoal.
que, atrelado ao especialismo, faz uma dobradinha assim, bem de separação, nesse lado da separação. Então é interessante que a gente agora, no curso de amor, a gente não fica trabalhando para aumentar a nossa autoestima. Todo o percurso, todo o nosso empenho é para simplesmente acordar para quem a gente é, para quem somos. E nesse somos, você se carrega onde você for. E nesse somos que a Lucida bem falou, agora eu me sinto aliviada, porque agora já não dependo do reconhecimento das pessoas. Porque quem depende do reconhecimento das pessoas é o ser especial, ou é o ser que quer ser especial. Mas como eu me percebi um filho de Deus, como eu percebi em unidade com a fonte, e sei que todos também são, então, queridos, ou somos todos especiais, ou então ninguém é, né? O que dá na mesma. Tá bom, pessoal, fica por aqui. Muito boa, Júlio. Gratidão pela sua partilha. E Gilberto. Boa noite, boa noite. Boa noite, Regina. Bom ouvir sua voz. Boa noite a todos, boa noite, Regina. Boa noite. Estava aqui conversando comigo mesmo se eu devia falar ou não, mas esse assunto do relacionamento especial é algo que eu reflito desde o curso Milagres. Eu tive contato com o curso Milagres em 2006, quando estava separado da minha esposa, e, e quando eu topei com o capítulo dos relacionamentos especiais, aquilo me tocou muito profundamente. Eu não entendi. Eu realmente não entendi. Eu li esse capítulo dezenas de vezes. E também eu gostava muito do relacionamento curado, o capítulo do relacionamento curado. Eu achava que o meu relacionamento precisava ser curado. E embora não tivesse compreendido bem o que era o relacionamento especial naquela época, eu comecei a pedir diariamente ao Espírito Santo que transformasse o meu relacionamento com ela num relacionamento santo. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Eu só acreditei naquelas palavras e comecei a pedir para ele. E foram muitos anos de altos e baixos, idas e vindas, e conseguimos nos reconciliar naquela época e ficamos vários anos juntos de uma forma conflituosa, muitas vezes, da forma comum como muitos relacionamentos ocorrem, né? Relacionamentos de egos, né? O meu ego e o ego dela tentando se relacionar. Então, havia muitos conflitos. E isso acabou nos trazendo a uma nova separação no ano passado, um pouquinho depois que eu conheci o curso de amor. Até me lembro das datas, o curso de amor chegou para mim no dia 17 de janeiro e nós nos separamos no dia 5 de fevereiro. Na época eu conversei com a Ana Maria, eu acho que ela lembra disso, porque eu estava começando no curso de amor e achava que ali tinha muita coisa bonita, muita coisa esperançosa, vamos dizer assim. E aí eu assistindo um depoimento dela sobre o relacionamento dela, né, sobre a separação que ela passou, eu liguei para Ana Maria e conversamos durante um bom tempo, né, Ana? Você lembra? E a Ana foi maravilhosa, me deu uma verdadeira aula do que seria um relacionamento, do que seria a interpretação de uma separação, vamos dizer assim. Foi muito bom e eu te agradeço muito, Ana Maria. Já te agradeci, te agradeço de novo por essa inspiração que você foi logo no começo. E aí, ainda havia muitas dúvidas a respeito do que era o relacionamento especial, do que era o relacionamento santo, né? Até que num dos capítulos que fala sobre isso, Jesus diz: o relacionamento santo nada mais é do que você tornar todos especiais, como já foi dito aqui. Ou seja, qual é o problema de amar todos da mesma maneira, né? Não há problema nenhum. Vamos amar a todos da mesma maneira. E aquilo para mim foi uma chave de fechamento, vamos dizer assim. Fechou alguma coisa na minha mente, no meu coração, de que talvez isso fosse a resposta que eu buscava. Mas estávamos separados.
E ficamos separados durante muito tempo, e ainda estamos. De um tempo para cá, mais precisamente depois daquele meu acidente do ano passado, que eu já contei para vocês aqui várias vezes, a minha vida se transformou em todos os aspectos, inclusive nesse. Ocorreu um milagre. Hoje ela é minha namorada. Nós não estamos juntos. Nós moramos separados ainda. Moramos no mesmo condomínio, é verdade. Nos vemos todos os dias para dar um nome a esse relacionamento que era importante para ela definir o que que nós somos. Nós não somos mais marido e mulher. E tampouco somos só amigos. O que que nós somos? Eu falei, eu acho que o que é mais próximo disso é um namoro. Você quer ser minha namorada? E assim foi. A gente começou a namorar de novo. Na verdade, é a terceira vez que a gente está namorando, né? Só que dessa vez é diferente, porque dessa vez o curso de amor está presente. Dessa vez o curso de amor está me ensinando, não me ensinando, porque amor não se ensina, né? Eu estou experimentando uma forma muito diferente de me relacionar, que eu não tinha experimentado antes, e está transformando ela também. Embora ela não participe do curso de amor, nem sequer leu, né? Eu dei o livro para ela, mas ela disse que deu uma lida, mas não pareceu muito entusiasmada, não. Tudo bem, não tem problema. Mas ela está se transformando de uma maneira que eu não posso nem dizer como é que está acontecendo. Eu só sei que está acontecendo. Eu observo o que está acontecendo. E eu só posso chamar isso de milagre. E é um milagre do curso de amor, um milagre de Jesus através, através de mim, talvez, através. Não sei, eu não sei explicar. Não sei explicar, né? Eu só observo que alguma coisa diferente está acontecendo, né? Não brigamos mais, não tem mais conflito nenhum. Acabaram-se os conflitos, existe paz entre nós. E é isso que eu queria compartilhar com vocês da prática do amor no relacionamento conjugal, que é algo que sempre me levou a refletir. Eu trabalhei como terapeuta de casais durante muitos anos e era uma grande contradição, porque eu ajudava outros casais a se reconciliar e o meu casamento ainda estava indo para o brejo. Eu falava assim, puxa, que lição paradoxal essa. Ter que encarar a minha própria incapacidade de me relacionar com a minha esposa, ao mesmo tempo que ajudo outros casais a se reconciliarem. A separação, que parecia ser um grande fracasso do ponto de vista do ego, talvez, né? Na verdade, acabou sendo um divisor de águas, um ponto de inflexão que rompeu com um relacionamento de egos, um relacionamento especial, para transformar esse relacionamento em um relacionamento santo. Eu não sei se é isso que está acontecendo. Eu só sei que é bem diferente do que é. Muito obrigado por me ouvirem. Gratidão, Gilberto. Partilha tocante e esse é o propósito até desse programa, né? Vivendo com Amor. É como que o livro está realmente mudando a nossa vida, né? E eu gostei muito até do que você falou agora no final, quando você destacou que mesmo os tempos de conflito ou de dificuldades e brigas agora são transformados em ouro. E essa é a paz que nós temos, é de saber que mesmo que nós ainda tenhamos manifestações que não vêm do amor, nós não precisamos nos sentir culpados ou sentir mal de não estar vivendo a perfeição do amor, porque tudo se transforma em santidade, em ouro, quando nós temos essa compaixão, essa paciência conosco mesmos, de que há um alquimista dentro de nós que vai acabar transformando tudo. Igual a Bush também estava falando, o relacionamento que era especial vai se tornar santo. É uma mera questão de um processo aí, né?
E é bonito no seu caso, pessoal, é de mostrar que você está enxergando esse processo acontecer nesse momento. Alguns de nós vão ter que passar por uma experiência muito mais longa, né, para ver esse processo acontecer. Bom, ótimo. Gratidão, muita gratidão, Gilberto. E agora vamos ouvir o Rossini. Só rápido, mais ou menos o que eu ia falar, o que você já falou, pegando o depoimento da Lucinda e o do Gilberto. Eu não sou psicólogo, mas tenho uma esposa que é psicóloga e eu trabalho com pessoas já há 20 e tantos anos. E o que vocês estão depondo, isso aí é coisa para mais de 10 anos de terapia. E talvez depois de 10 anos ainda ia ficar assim, mas será? Como é tal? E o que é isso que está acontecendo com vocês? É o amor que está conduzindo vocês. Tá? Isso é importantíssimo de reconhecer, sabe? Isso aí é que gera fé em nós, sabe? Tem algo agindo aqui em mim que, pô, esse negócio que está agindo em mim está me fazendo viver diferente, está permitindo que eu ame. A Lucinda, olha isso, tudo que aconteceu na minha família e eu estou vendo o meu valor e eu não tenho que sofrer mais. Eu reconheço que eu sou uma pessoa de amor, tá? Isso que eu queria colocar. É importantíssimo isso. Reunião maravilhosa. Isso aí que é realmente uma reunião de CDA, tá? Obrigado. Isso aí, Rossini. Gratidão por acrescentar esse comentário. Gustavo? Então, gente, boa noite. Falando sobre esse capítulo de um curso de amor, o ser especial, né? Quando eu penso e procuro sentir o significado desse capítulo, o que me vem é assim, em um dos parágrafos do capítulo 15, ele diz que o especialismo é o contrário do amor, né? Exatamente, é o oposto do amor. E justamente pelo fato de o especialismo ter entrado em um dado momento como uma ideia na mente do Filho de Deus, isso abriu a brecha para o medo e para uma série de outros pensamentos de separação entrar também, né? Então tudo começa no especialismo. E o especialismo é o oposto do amor, por quê? Lá no capítulo 4 do curso, ele diz assim, que a característica, a natureza do amor é que ele é equânime, ele é igual, né? O capítulo 4 ele se intitula A Equanimidade do Amor. E ele diz que a natureza do amor é que o amor, ele ama a todos igualmente, 100%. Não existe ninguém que é mais amado do que alguém pelo amor, porque quando o amor ele se compartilha, e essa é uma outra natureza dele, o amor ele tem a natureza de compartilhar 100% de si mesmo com todos aqueles com os quais ele está em relacionamento, em contato. Então não existe ninguém que receba mais amor ou menos amor do que outro. Se nós estivermos verdadeiramente conectados ao amor, é assim que nós nos sentimos. E o relacionamento especial, ele é o quê? Em termos simples, ele nada mais é do que uma ideia que diz que alguém pode ser mais amado do que outro, ou que alguém pode ser menos amado do que outro, né? E o mundo, quando nós olhamos externamente, o mundo ele nos sugere que a vida no especialismo é uma vida real, porque quando nós olhamos para os nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, as pessoas que são dos nossos países, de outros países, a gente vê imensas diferenças entre pessoas, entre povos, né? Em um país as pessoas conseguem comer, lá no outro país as pessoas passam fome. Então, será que eles são menos amados pela vida do que nós, que estamos recebendo esse suprimento que o nosso país nos oferece, né? Ou trazendo ainda para mais perto da nossa realidade. Todos nós temos uma condição de vida muito boa o suficiente a ponto de nós termos internet, termos uma casa, termos
termos, enfim, uma família, mas em algum lugar perto da gente tem pessoas que estão passando dificuldades que a gente não consegue nem imaginar e estão sofrendo, lutando por comida, lutando, né? Pessoas que são menos reconhecidas pela sociedade. Essas pessoas, elas devem, em algum ponto do ser delas, se sentir injustiçadas pela vida, né? Por que que eu vivo assim quando eu olho tantas outras pessoas ao redor que têm aquilo que eu não tenho? Aí elas se sentem menos dignas, as pessoas que têm podem se sentir talvez mais dignas. Tudo isso traz um senso intrínseco de que a vida favoreceu mais alguém do que outro. Alguém foi menos favorecido e alguém foi mais favorecido. Em outras palavras, alguém está recebendo mais amor, mais condições, mais cuidado, mais oportunidades do que outros que, quando olham para si e olham para as pessoas à volta, percebem assim: eu não recebi as mesmas oportunidades, a vida foi injusta comigo. Por quê? E esse é um dilema coletivo que acontece no mundo todo, tanto no micro, e a gente pode ampliar isso para níveis internacionais, e o especialismo, ele opera na nossa vida dessa forma, trazendo uma sensação intrínseca de que o outro é mais amado do que eu, e eu sou menos amado, menos favorecido, tive menos oportunidades. Então, é por isso que o curso diz que o especialismo é o oposto do amor, porque o amor, quando ele vai amar alguém, ele ama dando tudo de si. Ele não ama 100% um, 90% outro, 80% um, né? O que significa também que, quando a gente pensa na figura de Jesus Cristo, ele não é mais amado por Deus do que nós somos. E ele mesmo diz isso quando ele explica que Deus é o nosso Pai, né? O Pai de todos nós, ele é filho de Deus e nós somos irmãos perante a Deus. Ele não se vê como uma pessoa que foi preferida, um filho preferido por Deus, em detrimento do resto da humanidade. Lá no capítulo 4, que tem esse título de A Equanimidade do Amor, está escrito assim: o amor é o único que cumpre a lei de Deus no teu mundo. Todo o resto pressupõe que uma pessoa tem o que é negado à outra. Não existem perdedores e nem ganhadores sobre a lei de Deus. A ninguém é dado mais do que a outro. Deus não pode amar-te mais do que a teu próximo, e tampouco podes receber mais amor de Deus do que já tens, e nem receber um lugar melhor no céu. O que que acontece? O especialismo, quando ele entra em cena e ele está operando em nós, dirigindo o nosso ser, nos dando as impressões do ser separado, de como que a vida é, que um é mais favorecido que o outro, um é mais amado do que o outro, isso nos joga em uma percepção de separação da vida, e nós experienciamos a vida como se ela fosse separada. Mas o que o curso ele intenta fazer quando ele nos explica sobre o ser especial é que, ao compreendermos aquilo que é o especialismo, a gente possa se desvencilhar dessa ideia de separação, de que todos estamos funcionando como se fôssemos seres autônomos, independentes uns dos outros, para poder entrar em contato com uma inteligência, uma mente única que está por detrás de todos nós e que nos conecta a todos. E se nós estivermos vinculados e desatentos a essas ideias de especialismo que o mundo sugere, isso nos corta, isso nos alheia da possibilidade de percebermos que existe uma mente única para que a gente possa se conectar com ela e deixar que essa vida viva a vida do todo em nós, que somos, entre aspas, uma parte do todo, né? Expressando o todo. Ótimo, Gustavo. Eu gostei que você fez esse link com o capítulo 4, né? Equanimidade do amor. E também é importante você ter ressaltado que o fato de que nós temos o mesmo valor, somos vindos da mesma fonte, com o mesmo tesouro de luz, não implica que nós tenhamos que ser todos iguaizinhos, né? Ou darmos expressão a isso que é igual de forma igual. A gente dá expressão
ao ser igual e valoroso de todos, mas de formas únicas, tal como as flores fazem, os pássaros de diferentes tamanhos e diferentes cantos, né? E por falar em canto, eu me recordo da nossa Elise Regina. Você tinha levantado a mão, Regina, eu não vou me esquecer disso, porque ela cantou para nós. Eu estou falando desse canto porque a Regina cantou para nós durante o encontro de Itaici. Olá, Regina. Você não esquece, né? Você não esquece? Puxa vida, eu já tinha desistido. Porque eu cheguei nos finalmentes, né? E ouvi a partilha do Gilberto e me identifiquei muito. Também conheci o curso de amor quando eu me separei pela terceira vez e vivi milagres muito parecidos com o que ele está experimentando, né? Mas eu queria falar de outro relacionamento especial. Pela convivência humana, os pais são as pessoas que a gente tem um relacionamento de dependência, né? De quando pequeno, criança não consegue sobreviver sem a presença dos pais ou de alguém que cuide dela, né? E isso torna, né, essas pessoas especiais, entre aspas, né? Mas eu tive uma história bastante sofrida e daí queria contar para vocês o milagre que eu recebi hoje de manhã. Eu tenho muitas dificuldades com a minha mãe, ela é uma pessoa que rivaliza, compete, me agride muito sempre, desde que eu era muito pequenininha. Então, a minha vida foi querer fazer a conversão dela. Eu sonho que eu viajei com ela, que a gente está bem, tudo, mas na realidade é sempre um confronto, né? Uma dificuldade, uma agressão contínua, né? Isso desde que eu era bem pequenininha. Hoje eu recebi o milagre de entender que não é para ter esse relacionamento especial. Eu tinha conversado ontem com uma amiga minha e a minha amiga falou 2 horas. E eu fiquei ouvindo ela falar, e ela é muito amiga minha, eu gosto, mas longe de ter o mesmo afeto que eu tenho com a minha mãe, que eu desejo da minha mãe, né? E Deus me mostrou hoje, quando eu acordei, que o relacionamento com a minha mãe não pode ser especial. Ele tem que ser igual àquela minha amiga que eu ouvi 2 horas falando, contando da vida dela, e que eu sei, eu conheço, né? Do mesmo jeito que eu conheço minha mãe, eu conheço bem essa minha amiga. Ela é minha amiga há mais de 40 anos. Bom, mas tudo isso para dizer que Deus me disse: você tem que se relacionar com a sua mãe do mesmo jeito que você se relaciona com a sua amiga, porque eu acho que tem que ser mais, que tem que ser especial, que ela tem que ter. Não, né? A minha amiga também, como eu, tem uma série de questões, de defeitos que eu sei e eu aceito, e que eu tenho dificuldade de aceitar na minha mãe, porque eu sinto que deveria ser especial, que como mãe e filha, a gente deveria ter um relacionamento mais amistoso, né? E Deus falou, não, né? Você precisa só se relacionar com ela como você se relaciona com todas as outras pessoas, inclusive com seu pai, com seus irmãos, com seu ex-marido, né? É assim, sabendo de como eu sou, de como ela é, e com amor, só, né? Sem entrar nessa menina ferida, que ficou magoada, que teve suas questões, né? Ele me mostrou as situações que eu já nem lembrava mais, e ele falou: você continua querendo vingar essa criança que foi maltratada. Trate ela como qualquer outra pessoa que você ama, sem ser especial. E eu falei: puxa Deus, mas mãe, né, é especial. Ele falou: não. Se você olhar para ela como uma pessoa, como você e como todas as outras, com as suas dificuldades e facilidades, você vai conseguir amar. E aí hoje eu fui lá e consegui, né, assim, os primeiros passos de um relacionamento novo, baseado no perdão, né, e no amor. E daí fiquei com vontade de contar isso para vocês. Obrigada por vocês me ouvirem. Nós é que agradecemos. Gratidão, Regina.
precioso demais esse seu comentário, né? Em relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, a gente tem naturalmente a tendência, né, a se preocupar demais em corrigir o outro, dar lição, mas por trás até de boa vontade, né, digamos, mas acaba a gente entrando num relacionamento especial e, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando às vezes, né? O Júlio quer comentar também. Só pegando esse gancho dessa contribuição maravilhosa que a Regina trouxe para nós aqui agora. Hein, Regina? Jesus mesmo passou por isso também, né? Ele foi provocado quando ele estava ali numa reunião e que estava cheio, não tinha lugar para mais ninguém. Aí chegou a mãe dele, né? E os irmãos, e aí os apóstolos mais que depressa correram para poder dizer para ele: Ó, sua mãe e seus irmãos estão aqui, como diz o outro. Quem é que vai sair para eles entrarem? Como se dissesse: onde é que nós vamos colocar eles aqui num lugar? E ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Como diz, eu tenho muitas mães, eu tenho muitos irmãos. Eu posso ser mãe, eu posso ser pai, eu posso ser. Enfim, quando a gente chega nesse lugar, você pode mudar esses papéis. Inclusive, você pode ser mãe da sua mãe. E assim vai, né? Então, Jesus deu essa quebrada dessa tendência, nessa lealdade, né? Que foi falado aqui, de atribuir à nossa mãe, porque ela nos gerou, ou coisa assim. Claro, vamos honrar pai e mãe, que é coisa completamente estimulada, adequada, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É tratá-los, como você falou assim, com amor. Boa essa aí, hein? Obrigada, Júlio. Obrigado, Júlio. Eu não me lembrava desse caso aí, né? De Jesus, é verdade. É interessante, né? Porque a criança, eu costumo dizer nos nossos encontros de um curso de amor, ela é maravilhoso isso, né? Por outro lado, essa consciência que a gente vai relembrando de sermos todos um e não ter especialismo, é transferido inclusive para o sentimento com o neto. Por um lado, você se maravilha, mas por outro, você vai vendo, né? A criança se encarnar, o ego se encarnar. É interessante, porque na criança o ego fala. Eu costumo dizer, em nós ele é um pouco escamoteado, né? Mas na criança, claro, depois que ela começa a falar, com 2, 3 anos, você vai vendo a questão do tudo é meu, tudo é especial, tudo que está aqui na sala é meu. A minha neta fala isso direto, né? Ô, vovô, tudo isso aqui é meu, né? Eu falei, pois é. E aí você vai vendo como a gente também caminha por isso, continua caminhando, né? Muitas vezes até na fase já mais adulta, né? Então tem sido muito interessante essa experiência agora como avô, né? De ter essa observação desde os primeiros dias, esse crescimento físico e o crescimento no desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo que há uma inocência, né? Ela fala tudo que sente. E a gente não fala mais tudo que sente, né? Então a gente vai se autorregulando, né? Tem sido muito rico isso. Não sei se a Muito Estela rico, quer acrescentar. maravilhoso. É apaixonante poder ter esse contato assim tão próximo, né? E os dois, nossa, cada dia é uma surpresa, uma coisa nova. É maravilhoso poder estar tendo essa oportunidade de conviver com essas três crianças. Romeu ainda é muito pequenininho, está um pouquinho mais distante, né? 21 dias, está muito pequenininho, mas está lindo, lindo. E os outros dois aqui pertinho é maravilhoso, é uma benção. Sem dúvida. E esse ser maravilhoso que a gente vê nas crianças recém-nascidas ainda está dentro de nós. Esse É, nosso ser, a nossa inocência, a nossa simplicidade, a nossa doçura, a nossa beleza de ser que não precisa fazer nada, né, para ser É. validado ou amado. Nós somos amor. É isso aí, uma boa noite a todos. Se quiserem abrir o boa noite. microfone.